Sancionada no dia 29 de junho de 2020, a Lei 14.017, ou Lei Aldir Blanc, diz: artigo 2º. A União entregou aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em parcela única, no valor de 3 bilhões de reais para serem usados no ano de 2020, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural de 3 maneiras. Inciso 1. Renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Inciso 2. Subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. Inciso 3. Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que pudessem ser transmitidas pela internet e disponibilizada por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. E aí nós tivemos uma rearticulação no Congresso Nacional buscando a prorrogação dos recursos não utilizados na Lei Aldir Blanc de 2020 para 2021. Né? Então, nessa prorrogação, os municípios que não conseguiram colocar como resto a pagar, eles tiveram a possibilidade de, até o dia 31 agora, no mês passado de outubro, colocar na lei orçamentária anual, na LOA, a previsão de gasto da Lei Aldir Blanc. Por isso que municípios como Belford Roxo, como Magé e como Japeri tiveram a possibilidade de lançar novos editais em 2021. Então é para a gente reforçar, não é dinheiro novo, é o dinheiro que não foi utilizado no ano passado, que pôde ser utilizado esse ano. Né? Então a prorrogação da Lei Aldir Blanc possibilitou. Nós tivemos alguns casos no estado do Rio de Janeiro de municípios que já tinham retornado esse recurso para a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. O dinheiro já tinha ido para o Fundo Estadual de Cultura e já tinham sido executados novamente pela Secretaria Estadual de Cultura. Nesse caso, houve uma renegociação, uma conversa entre a Secretaria e esses municípios para que eles pudessem refazer o seu plano de ação, colocá-la na plataforma Brasil, que era o local que o Ministério do Turismo delimitou para você botar o seu planejamento de execução de gastos, e aí fazer a prorrogação da Lei Aldir Blanc. Foi fundamental o recurso, né? Eu acho que a gente não pode perder a noção de como isso movimentou e possibilitou a sobrevivência de vários grupos, de vários artistas na Baixada Fluminense. Eu acho que muitos dos que estão aqui presentes, né, vão falar sobre isso, né? Como apesar de todos os problemas que tiveram, a cena cultural da Baixada Fluminense ela deu uma reaquecida. E aí, quando não, mas tinham muitos lives ao mesmo tempo e era muito baixa. Teve live que só tinha 7, 8 pessoas vendo. Aí eu volto a frisar, né? É uma lei de sobrevivência. Essa contrapartida é um a mais, né? Porque, na verdade, é para que esses grupos, esses trabalhadores, esses artistas sobrevivam. Mas que acabou gerando a possibilidade de se conhecer bastante coisa da Baixada Fluminense, que muita gente já estava desmotivada, voltou a fazer e conseguiu uma circulação, uma visibilidade das ações culturais. Eu acho que a gente pode aprofundar isso um pouco mais na nossa conversa, mas eu acho que é importante a gente olhar a Lei Aldir Blanc para frente, né? O que ela traz de novidade para a gente. Primeiro, a possibilidade de você aprofundar uma política nacional de cultura. Né? E aí eu trago aqui nesse slide o que a gente está lutando hoje no Congresso Nacional, que é pela aprovação da chamada LAB 2.
não confundir a LAB 2 com a prorrogação da LAB de 2020. Né? A LAB 2 é um projeto de lei desse ano, né? É o 1518, que é a extensão da LAB 1. Mas como assim a extensão? Não é simplesmente a extensão. É que a LAB 1 se transforme numa lei perene. Ou seja, que você, a cada ano, tenha transferência de recursos do Fundo Nacional de Cultura para os fundos estaduais e municipais de cultura. Isso significa que as secretarias municipais e estaduais poderão se organizar, se planejar, se prever para fazer editais anuais para a área cultural com os recursos que estão no Fundo Nacional de Cultura. Eu acho que esse é o grande avanço da Lei Aldir Blanc, porque aí sim a gente pode dizer que a gente teria uma política nacional de cultura, que era o sonho do Sistema Nacional de Cultura lá em 2010, quando ele vai ser apresentado para ser regulamentado no Congresso Nacional. Né? E aí também se manteria a manutenção dos espaços culturais comunitários e também os editais e premiações. Eu acho que esse é um avanço significativo, porque por trás a gente está falando que pode existir uma política perene cultural. Perene cultural significa o quê? Que não importa qual o governo da ocasião, o recurso vai chegar nas secretarias municipais, vai chegar nas secretarias estaduais e vai ter editais onde a gente vai poder pensar em editais plurianuais. O que seria isso? Um edital que você possa executar no ano de 2021, mas também no ano de 2022, do ano 2023, fazer a prestação de contas parciais e fazer a prestação de contas final a partir do terceiro ano, se assim for decidido pelo Conselhos Municipais e Estaduais de Cultura. Porque um dos problemas que a gente viu na Lei Aldir Blanc original é que ela não era plurianual. Então, ou você executava até dezembro de 2020, ou tinha que devolver. E aí tivemos a prorrogação. Então, a vantagem da LAB 2 é essa. Você criar uma política nacional de cultura. E cria também, dentro da proposta, possibilidades de tombamentos, editais específicos, né, que foi um problema que a gente viu na LAB 1, né? Editais específicos para a população indígena, para a população quilombola e outras minorias. Né? A gente vai pegar a Secretaria Estadual de Cultura da Bahia, pelo menos que eu conheço no nível estadual, é a única que coloca que 50% do recurso da Lei Aldir Blanc teria que ser utilizada para ações afirmativas, para cota para população negra. Né? A LAB não trazia isso. A LAB 2 ela já tem isso embutido, né? Políticas específicas LGBTQIA+, também para indígenas e também para quilombolas. Eu acho que é um certo aprimoramento do que a gente viveu durante a pandemia. E também, né, o que nós estamos discutindo hoje no Senado, né, ele surge no Senado Nacional, o projeto de lei complementar Paulo Gustavo, né, que também não é a LAB 2, né, porque as pessoas acabam se desarticulando, mas a lei Paulo Gustavo, ela sim é uma lei emergencial no sentido que ela fala na utilização do Fundo Nacional de Cultura até o ano de 2022, né? Porque em 2021 a gente não teve dinheiro novo e em 2022 a gente não tem dinheiro novo, né? A não ser que a LAB 2 seja aprovada. Mas ela prorroga a utilização dos recursos, de novos recursos, para o ano, até dezembro do ano que vem. E faz o seguinte, ela tenta blindar o fundo setorial do audiovisual, porque o fundo setorial audiovisual foi atacado no ano passado, antes da Lei Aldir Blanc, com um projeto de emenda constitucional dizendo o seguinte: os fundos setoriais não mais serão utilizados para sua destinação específica.
Estranho? O que significa isso? Significa, o que o ministro Paulo Guedes estava querendo fazer era pegar o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o fundo setorial que sozinho tem 2,8 bilhões de reais, né? Que é constituído com o retorno dos recursos que o audiovisual vai gerando e volta para o fundo, né? Empréstimos, apoios a bilheterias, isso, tem o Condecine, que você retorna esse recurso para o fundo. O Paulo Guedes, já desde a época da campanha, ficava de olho nesse fundo setorial, dizendo que ele queria utilizar. Queria utilizar esse fundo para quê? Para pagar título da dívida pública. E aí ele faz uma PEC no ano passado, antes da pandemia, onde ele desvincula não só o fundo do audiovisual, mas também o Fundo Nacional de Cultura. Olha, o saco de maldade, né? Aí. A Lei Paulo Gustavo, ela embute dizendo o seguinte: você não vai poder utilizar o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, ela tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, a prorrogação de recursos para o setor cultural até dezembro de 2022, que são os impactos, né, que a gente está falando que ainda vamos sofrer ainda até o final do ano, pelo menos que vem, sobre a pandemia, e blinda que o fundo setorial do audiovisual não possa ser mexido, que ele continue sendo dedicado ao audiovisual. E tem mais, ele fala que os municípios, que para acessar os recursos do que será a Lei Paulo Gustavo, será porque eu sou uma pessoa muito otimista, eles têm obrigação de criar o CPF da cultura, ou seja, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, até 12 meses após você receber o recurso da Lei Paulo Gustavo. Ou seja, você cria, né, você não obriga, mas você fomenta a adesão dos municípios e dos estados ao Sistema Nacional de Cultura. E cria também a possibilidade, né, de você ter uma contrapartida estadual e municipal frente ao recurso colocado pelo Fundo Nacional de Cultura. Os estados, 5% do valor que ele vai receber tem que ser transformado como uma grana, né, colocada pelo fundo estadual. Os municípios com mais de 500 mil habitantes, 3%. Né? E os municípios com mais de 200 mil habitantes, 2%, e o município com menos de 200 mil habitantes, 1% do recurso que ele vai receber. Se provar, né, ainda tem isso, né, ainda deixa lá a possibilidade que, se você provar, através do seu IDH, e de algumas questões que você não tem esse recurso para colocar como contrapartida, não tem problema, você vai poder receber. Mas tudo numa negociação entre os entes federativos. Né? A ideia é que você não tenha Estado, município e governo federal fazendo a mesma política, né? E sim tendo um olhar sobre um sistema onde os municípios vão ter um tipo de atribuição, o Estado outro tipo de atribuição e o governo federal outro tipo de atribuição. Não é à toa que o Sistema Nacional de Cultura ele é inspirado no SUS, no Sistema Único de Saúde, onde também, né, você tem lá o atendimento mais direto à população pelo município, Estado, governo federal, de acordo com o nível de doença, né, de gravidade e de emergências. Então é isso, né? Acho que a grande panorama da Lei Aldir Blanc na Baixada Fluminense é, primeiro, realmente ela veio para garantir momentaneamente a sobrevivência dos trabalhadores. Nós fizemos uma pesquisa ano passado, junto com o pessoal do Observatório da Economia Criativa da Bahia, onde a gente fez o levantamento do impacto da Covid nos trabalhadores e trabalhadoras da Baixada. 77% dos trabalhadores da Baixada Fluminense, da área da cultura, falou que aguentava no máximo 3 meses de paralisação, né, do setor cultural. Então, quando a gente olha para a Lei Aldir Blanc, a gente fala sobre isso. A gente está falando que era uma lei que veio para tentar minimizar esse grande, grave problema que era de cessão de renda e de recursos.
Quando a gente vê o ano de 2021, a gente vê que esse dinheiro acabou movimentando a economia do local. Nessa crise econômica que a gente está vivendo, né, que parece que a gente está vivendo no paraíso, né, não se fala mais do preço do feijão e do arroz, só quem compra é que sabe essa crise. A Lei Aldir Blanc conseguiu também que o recurso circulasse na Baixada Fluminense. A gente está falando de 24 milhões, e aí tirando lá o que não foi executado, a gente fala de 18 milhões que circularam entre setembro e agora, né? Tá circulando na Baixada Fluminense só na área cultural, e que reativou a cadeia produtiva da cultura. Eu acho que acabou gerando como efeito colateral uma oportunidade do fortalecimento da rede e da cena cultural da Baixada Fluminense. Mas a um preço caríssimo, né? Que é o impacto que a Covid teve na própria Baixada Fluminense, teve em cima de uma população que já vinha vendo o seu trabalho precarizado e que acabou absorvendo ainda mais os efeitos da pandemia, né? E com toda uma política deliberada de falar, não, máscara para quê, álcool gel para quê, isso é só uma gripezinha, que muitos de nós tivemos aí, familiares e amigos, com a sua vida ceifadas por conta da pandemia. Eu acho que é isso, eu já falei muito, né? Eu acho que agora a gente vai bater esse papo aí com essas pessoas maravilhosas que você convidou, que é uma honra eu poder bater papo com eles aqui, com elas. Primeiro, professor, agradecer essa palestra, essa aula, né? Enriquecedora, tem um monte de conteúdo, estou aqui ansioso para escutar os colegas. Na verdade, assim, temos muitos ensinamentos a ser discutidos, você colocou diversos pontos de discussões importantes. Aí eu agora, nesse momento, eu abro aqui a palavra a vocês, que dentro do conteúdo que o professor passou aí para a gente, tem um leque de questões que a gente vivenciou na prática, né, aqui na Baixada Fluminense, e queria que vocês pegassem algum ponto, colocassem aqui em discussão para a gente desenvolver. O que ficou aí desses ensinamentos que veio com o Aldir Blanc. Afinal de contas, foi historicamente o maior valor de dinheiro que chegou para a atuação cultural na Baixada Fluminense. Nunca antes tenha tido nada parecido com isso. O que de fato aí fica de legado, de ensinamento, de troca, de possibilidade para o futuro para discutir, acho que é um grande barato agora a gente colocar aí dentro de tudo que o professor passou para a gente, os pontos de discussões que vocês acharem importantes para a gente desenvolver. Quer começar, Jordana? Posso. Bom, diante desse panorama, né, que o João colocou, tem uma questão que eu acho super importante sobre uma narrativa, né, do porquê que a Baixada Fluminense no setor da cultura é do jeito que é, né? E sempre colocam a questão da informalidade e da não capacidade do artista, do produtor, de operar burocraticamente, seja com edital, com patrocínio, com empreendedorismo, né? Se formalizar enquanto empresa. E aí o que a gente vê muito e há muito tempo é que não existem políticas públicas porque os trabalhadores não têm essa capacidade de operar dessa forma. No entanto, com a Lei Aldir Blanc, né, a gente vai perceber que existe uma rede, uma produção intensa, apesar de não existir a política pública, de não existir uma estrutura para poder um cenário acontecer. Mas ele existe, né? E, diante disso, o que a gente tem, eu acredito, a nosso favor, são a questão dos cadastramentos municipais. Pela primeira vez, a gente tem dados sobre essa produção, né? E se a gente for olhar esses dados, eu acredito que isso contrapõe essa narrativa, né, de escassez, dessa explicação da escassez da Baixada, que se existe no território uma produção tão intensa, sem estímulo, né, significa que demanda um estímulo para ela se desenvolver, né? E eu até acho que eu poderia
aproveitar e ouvir do João, né, para que gestores, artistas e produtores entendam a importância dos dados que foram gerados, né, e também o que fazer com ele, porque esses dados agora estão com as prefeituras, nos municípios, onde esses cadastramentos foram feitos, né? Então, esses dados, visto que podem se contrapor essa narrativa, eles também podem possibilitar que a gente pleiteie políticas públicas do jeito que deve ser, como a Lei Aldir Blanc foi e como ela precisa ser aperfeiçoada e também como pode ser apropriada por produtores e artistas na Baixada. Porque se a gente produz sem essa política pública, né, historicamente, a gente sempre foi o último a receber, né, as ações. E vem aí de um histórico depois de um golpe, né, de 2016, a gente pode observar, assim, eu acessei o último programa de cultura da Petrobras, que era o Petrobras Cultural, que era o mais importante do Brasil, né? Foi o último em 2012. Eu consegui acessar, através do meu trabalho da Rock Pense, um dos últimos editais antes do golpe, que foi o Prêmio Cultura de Redes, que foi um prêmio nacional importantíssimo. Então, a gente tem produção, sim, né, na Baixada, tem de qualidade, mas esse discurso que falta capacitação, né, eu acho que através desse cadastramento e dessa oportunidade de executar a Lei Aldir Blanc, a gente mostrar que existe uma produção, né, a gente vinha agora com uma outra narrativa. Eu gostaria até de ouvir de vocês e do João também, como esse cadastramento demonstra de fato a nossa potência e a demanda por política pública. Professor? Eu? Quer falar alguma coisa? Tá, então vamos lá. Não, beleza, acho que é fundamental isso que a Jordana falou, né? Como eu salientei na minha fala, nós fizemos essa pesquisa do impacto da Covid no setor da cultura, no campo cultural. E aí, dessa pesquisa, gerou, né, nós juntamos espontaneamente pesquisadores da Rural, pesquisadores independentes, para fazer esse recorte na Baixada Fluminense e fazer uma análise da Baixada Fluminense. E aí a gente resolveu, então, dessa articulação, montar um observatório, né, que é o Observatório Baixada Cultural, o OBAC. E aí o OBAC, na semana passada, né, e aí a gente não fez muita coisa, mas semana passada a gente definiu, né, porque nesse calendário enlouquecido, o IFRJ começou o segundo semestre, segunda-feira passada, dia 8 de novembro. E aí a gente começou no dia 9 uma pesquisa sobre a LAB nos municípios da Baixada. E acho que é muito nisso, né, na direção disso que a Jordana está falando. A gente vai levantar todos os editais que foram ofertados pelos 13 municípios da Baixada Fluminense. E aí olhar no Diário Oficial, aquelas coisas todas, inciso 2, inciso 3. E, por outro lado, buscar dentro das prefeituras as informações sobre os segmentos artísticos que acessaram os editais. Isso é Ou muito seja, importante. esse cadastro. Muito importante. Por quê? Eu até comentar, porque na verdade existem perguntas, professor, que a gente, a partir de ter a oportunidade de ter essa pesquisa, vai ajudar a esclarecer várias dúvidas. Por exemplo, né, se a gente pergunta qual foi a média de contemplados, qual foi a média de entrega de projetos, prestação de contas, o índice, como foi o índice de prestação de contas, foi alto, foi baixo, esses questionamentos acabam sendo fundamentais para o desenvolvimento de uma resposta que a gente precisa dar ou precisa estudar para seguir um futuro diferente do que a gente vive há muito tempo, né? Eu costumo dizer que na Baixada a gente tem um problema sério, que por essa falta de investimento, a gente tem 4 milhões de habitantes, eu já
há 20 anos de profissão, eu digo, só temos 7 teatros. E aí você vai para a Gávea, que tem 35 mil habitantes, tem 7 teatros também. E isso há 20 anos a gente fala. Isso é horrível, porque o tripé básico, que é essa coisa de a gente ter formação, equipamento e fomento, é o que a Baixada acaba não tendo o tempo todo. Só que a gente qualificou essa discussão nas últimas 2 décadas. Na última década, então, isso se aprimorou com a vinda da universidade, ajudou a potencializar as pesquisas e achar apontamentos. E, por exemplo, quando a Jordana levanta agora a questão do cadastramento, é maravilhoso e fundamental. Mas o cadastramento ele precisa ser levado a sério. Os municípios precisam aproveitar o momento que fez um cadastramento, tentar transformar ele numa coisa atualizada e também com uma preocupação de pesquisa sobre o que fala aquele cadastramento da cultura na cidade dele. Eu particularmente enxergo que se tiver essa preocupação das secretarias e dos próprios artistas, isso vai melhorar nessa condição do que cada um mais precisa ou cada setor da cidade precisa mais, né? A gente vive, na verdade, por experiência de prática, vive a questão de ver uma mudança nesse quadro de artistas o tempo todo pela sobrevivência, por justamente não ter uma prática de fomento de editais, uma prática de fomento de dar oportunidade do produto cultural estar sendo apresentado historicamente. Então a fonte de renda dessas pessoas ela não acontece. Aí chega um determinado momento da vida onde ela tem que decidir se a formação da família dela, ela acaba às vezes migrando da profissão para uma outra profissão, porque ela chegou à maturidade da sobrevivência, passou para aquela parte da juventude com o sonho de ser artista, mas não se concretizou a sobrevivência dela, aí ela é obrigada a migrar. Então a gente vê, né, quando tem essas pesquisas de mapeamento de artistas, que acontece, na verdade, se eu não me engano, depois que houve o Gil, começou a ter essa prática de pesquisa, a gente vê, se pegar os mapas que aconteceram de 2004 para cá, a gente vai ver uma mudança de quase 50% nos fazedores, né? A gente vê uma alteração, um giro muito grande. Poucos são o que permanece, principalmente na periferia, que a gente até acaba conhecendo quase todo mundo. Porque é muito difícil sobreviver da cultura. Tem esse pensamento. Eu não sei o que vocês colocariam, achariam sobre esse ponto. Então, pegando um gancho no que a Jordana falou, eu tenho lembrado do seguinte. Quando o Enraizados a gente inicia nesse processo de, enquanto fazedor, né, a gente tem muito disso, desacreditar do poder público de querer ajudar os fazedores. Então a gente nem tenta, durante muito tempo a gente nem tentava acessar o recurso. E aí a gente pediu uma reunião com o atual secretário de Cultura na época, que acho que era o Lara, aqui no Nova Iguaçu. E aí tinha uma cultura na cidade que era aquela cultura de o que você precisa, né? O artista chegava, queria um palco, queria algo do tipo, para fazer aquilo ali, e o artista ele não gerava renda, ele tinha uma outra profissão e a arte dele era uma arte de fim de semana e tal. E a gente chega com uma demanda que a gente precisava de uma formação. Cara, a gente precisa entender, a gente precisa aprender a enquadrar um projeto no edital, a gente precisa aprender isso. E eu lembro que ele ficou meio assustado, porque era uma demanda nova, né? Assim, até então ninguém tinha falado aquilo com ele. E a gente foi negociando durante um tempo, acabou que a gente fez formações enraizadas por outras vias que não com apoio municipal. Quando chega agora a Lei Aldir Blanc, a Jordana fala do mapeamento, a gente em Nova Iguaçu teve um número expressivo de artistas e organizações que fizeram mapeamento, mas tem um número enorme de pessoas que nem se consideram artistas. Eu sei disso por quê? Porque no Enraizados a gente fez uma ação, como o João falou, social, né, assistencialista, na verdade, distribuindo cesta básica para os artistas, e foi um número enorme de artesãs e artesãos da cidade. E quando a gente tentou alertar, tá vindo o edital da Lei Aldir Blanc e tal, as pessoas achavam que aquilo não era para ela, então teve que haver um processo de convencimento de que ela era artista, há mais de 20, de 30 anos, entende?
Então, eu acho que a gente tem um número muito grande de artistas mapeados na cidade, mas existe um número maior ainda de pessoas que não acessaram, porque eu me espantei que Nova Iguaçu, quando sai o resultado do prêmio, que era só se inscrever, sobrou prêmio. Entende? Então, para mim, isso foi um choque muito grande, mas eu sabia que existia essa parcela da população que não se achava no direito de acessar aquele recurso. Entende? Então, eu acho que o poder público, e eu sei que isso não é só em Nova Iguaçu, eu sei que isso na Baixada inteira, está no Brasil inteiro. E uma outra coisa que eu queria pensar também, que o João ajudasse a gente a pensar, na importância da Aldir Blanc, até mesmo como um exercício, porque foi a primeira vez que uma série de artistas que são fazedores escreveram, pensaram sobre aquilo que estava fazendo, e tem que colocar aquilo num papel, né? Então, a importância disso também, dessa prática da Aldir Blanc ser como se fosse ter esse viés também educacional, né? Da pessoa fazer o exercício de sair um pouco da prática e ir para um lugar onde ela olha aquilo que ela está fazendo e tem que descrever aquilo, pensar no objetivo, né? Justificar aquilo, quanto custa aquilo, para poder colocar num projeto, mesmo sabendo que era um projeto emergencial, que era para sobrevivência, mas a gente tinha que moldar aquilo ali em alguns dos editais. Sim, eu vou até puxar um gancho sobre isso, que uma coisa que eu costumo falar muito é que a Baixada Fluminense, ela é arte desde o momento que você acorda até a hora que você vai deitar. Tanto em questões de inspirações, em questões também do que você vê na rua. No caso, a gente sempre vai ter um tio que trabalha com alguma coisa, dentro da arte ou dentro da cultura. A gente sempre vai ter um primo que é músico, a gente sempre tem uma mãe que trabalha com artesanato ou que trabalha com alguma coisa, a gente sempre tem um pai que também teve um sonho, né, de fazer alguma coisa, mas acabou trabalhando para que a família continuasse estruturada e tudo mais. E a gente vive dessas histórias que não mudam. Que eu gosto muito de falar também sobre a questão da musicalização até do samba. As pessoas lá fora adoram o samba. Quando a gente vai para a parte grande da parte principal, que eles falam que é a principal do Rio de Janeiro, o centro do Rio, o samba está lá e tudo mais, mas onde mesmo que o samba foi construído, de fato? Onde que ele estava? Quando a gente fala da escolha da cultura, da arte de rua, quando a gente fala do grafite, quando a gente fala até sobre a arte LGBTQIA+, quando a gente fala sobre periferia, que eles estão levando para lá o tempo inteiro. Por que eu falo estão levando? Porque, de fato, essa arte do Rio de Janeiro, ela é nossa. Então, quando a gente vem para cá, né, que eu falo muito sobre essa coisa, a gente sempre está ali mecanizado entre uma minhoca de metal que nos leva para as nossas casas e ali a gente se cobre, a gente é o nosso casulo, a gente se esconde, a gente se sente bem. Então, por que o ponto de descoberta é um ponto de dormitório? É sempre algo que eu levo, né, porque eu sou jovem, então eu sempre falo assim, vou falar com essa galera jovem porque eu precisei da galera mais velha também para falar assim, Jéssica, o que você faz de fato é bom. Ah, mas é que o meu tio toca, eu toco também, aí eu aprendi isso na igreja, geralmente assim, eu aprendi isso em algum curso, mas eu não tinha toda a profissionalidade que eu achava que eu não tinha. Mas, na verdade, eu já era artista. Então, como eu vou entender isso para mim? Sendo que lá fora, né, eu falo lá fora porque eles falam, né, as pessoas de dentro e as pessoas de fora, né? Então, as pessoas de fora sempre me disseram que eu precisava de algo a mais, sendo que eu já era exatamente pronta. Então, o que me faltava? Né? Eu acredito que com a Aldir Blanc a gente tem a possibilidade tanto dessas conversas agora, quanto também do artista entender que, caramba, algo de mim, será que algo de mim foi tirado? Será que também já não era para estar fazendo essa cultura? Porque a gente trabalha para fazer. Eu mesma tenho minhas músicas, tenho meus projetos, os grupos de teatro, também sou integrada à Rede Baixada em Cena. Eu trabalho para fazer teatro. Eu trabalho para
para fazer minhas músicas, e a gente sempre tem essa linha. Se não forem pelos meus braços, pelos meus punhos, eu não consigo fazer nada. E a gente vai levando essa resistência, a gente vai levando essa consciência de que, se não for por mim, não há mais ninguém que possa fazer. Então, quando vem uma lei dessa e diz que o governo ele vai fazer algo por você, que vai ser mais do que um salário mínimo, que vai ser mais do que um fomento, sei lá. Às vezes a gente tem que fazer um evento e a pessoa fala, olha, só tem R$100 para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Aí a gente vai na pizzaria do seu Nonô, a gente vai no boteco do seu João, a gente vai falando com todo mundo para a gente conseguir uma parceria e, enfim, fazer esse evento acontecer. Então, assim, como é que uma pessoa que já está acostumada há muito tempo a fazer esse tipo de resistência acontecer na Baixada Fluminense, entender que uma lei foi feita para ela, né? Então, assim, em Mesquita, a gente teve um processo diferenciado, né? Que o secretário de Cultura, junto com o pessoal que se reuniu, e também a gente fez um grupo com o pessoal de cultura que trabalhava para que a gente conseguisse juntar pessoas. E eu me vi, assim, indo lá, falando assim, tem um edital e tal, e eles falam assim, para quê? Não, para fazer isso. Não, eu nem sei. E a gente falou, tem que fazer um portfólio. Eu não sei fazer. Como é que é? Não, vai pegar. Você pode pegar. Posso pegar umas fotos suas, colocar, botar a data. E eu não tenho isso, não. Eu fiquei assim, como, né? E a gente falar assim, e tratar isso com respeito também. Porque ele é um artista, de fato. Ele só não teve o acesso porque a gente nunca teve essa base para chegar e falar assim, caramba, dessa vez você não vai precisar trabalhar com o que você não gosta, né, geralmente, para você fazer sua arte. A gente está aqui realmente para te dar um fomento. O que é fomento? A gente fala, é o edital, inciso. O que é isso? Né? E não é uma questão de, como as pessoas falam, né, de necessidade. A pessoa não teve a necessidade, ela passou por vários processos, ela não teve educação. Não, isso foi retirado. Então, assim, o que é essa retomada para a gente? Até falo isso para o professor, porque o que é essa importância, essa retomada para a gente? Como que é a gente entender que agora a gente pode tomar posse, né, começar, né, esse processo de algo que já é nosso, né? Como a gente pode fazer? Será que a gente tem que pegar uma parte dessa distribuição, que foi até uma conversa que a gente teve com o pessoal de cultura de Mesquita, e tentar fazer um curso para o pessoal, para entender do edital, para a gente entender, porque várias pessoas aqui trabalham com isso. Então, às vezes, sem querer, falam para o artista, você vai ter que me dar uma parte, ou vou ter que trabalhar com isso. Então, assim, será que o produtor, o músico, seja lá qual arte que for, ele também não merece ter também a parte total disso, ele saber realmente para onde que está indo, o que ele está fazendo, o que é esse inciso, o que é cada parte ali. Então, assim, será que também não seria importante a gente também fazer, levar essa discussão para que a gente também tem que ter a retomada disso que nos foi tirado, né? Falei bastante, então é mais ou menos isso. Achei ótimo. Professor? Primeiro, acho que tem uma fala sua que acho que é genial, que junta a fala da Jordana. Na Baixada Fluminense nós temos 7 teatros. Só o Rede Baixada em Cena são 18 grupos. Ou seja, o número não fecha, né? Os espaços canônicos de fazer arte na Baixada Fluminense, ele foi destruído. Porque se os grupos culturais ficassem esperando o poder público para fazer as suas atividades culturais, não teria como, né? Então, acho que a Lei Aldir Blanc, ela ajuda as pessoas se perceberem enquanto artistas. É isso que o Dudu estava falando, né? O pessoal do artesanato, gente, não se via de jeito nenhum como trabalhador ou trabalhadora da cultura. Agora, pegando um gancho da fala da Jéssica, a gente fez agora, a gente terminou na última semana de setembro um curso para fazedores culturais de Japeri, Magé e Guapimirim.
foram 123 fazedores desses 3 municípios que fizeram um curso com a gente de elaboração de projetos culturais. Então a gente pegou o modelo, né, da Lei Aldir Blanc, e aí fomos desde a discussão do que seria uma apresentação, um resumo de um projeto, até a sua prestação de contas. Com essa ideia mesmo, né, de empoderar. É legal se você tiver uma grana, chegar a um determinado nível de atividade cultural, que você possa contratar alguém para fazer os projetos para você. Afinal de contas, você é artista, você não é produtora. Mas é fundamental que você saiba também o que é um projeto cultural, e se você tiver uma oportunidade, por exemplo, dessa turma, 50 entraram no Cultura Presente na Rede 2. Olha só! E pessoas que nunca tinham feito editais, até porque não existia edital até a Lei Aldir Blanc, né, isso que a gente está falando, e que agora já se sentem confortáveis para apresentar o seu produto, né? Então a gente teve um módulo só sobre essa história de divulgação, portfólio, que é fundamental, né? Porque a partir dali ele começa a alimentar e vai ter isso para o restante da sua produção. Eu acho que é fundamental, e eu acho que o principal papel das universidades, dos institutos federais na Baixada Fluminense não é levar nada, é aprender com os fazedores e tentar sistematizar uma lógica, né, que é uma lógica da cultura dominante, que é essa cultura do edital, que é uma cultura feita para os não letrados não participarem. O Estado não é feito para eles. Então, acho que a gente pode, sim, trocar, né? Porque, eu falo isso sempre, quem faz a cultura é quem está no território. Os saberes que a gente consegue perceber nessa troca desses cursos, e é por isso que eu não acredito em curso EAD, onde você vai ver lá a formulazinha de como vai fazer um edital, e não é isso que eu estou falando que a gente vai discutir aqui objetivos, e aí a Jordana vai falar assim, não, mas qual é essa diferença de objetivo para metodologia, para as metas, e é nessa troca que a gente vai construir o conhecimento, né, nessa relação dialógica. E eu acho que é muito mais do que ter universidade na Baixada, é que os fazedores culturais também entrem nesses espaços, façam eles esses cursos e virem também os professores desses cursos, né? Eu acho que é fundamental essa articulação. Não nessa ideia que a gente vai levar o saber, a gente vai levar o conhecimento, não, a gente vai construir porque aí já existe, né, essa rede, né, esse mapeamento que hoje está sendo feito novamente pela Aldir Blanc. Em 2015 teve um mapeamento feito por uma instituição de São João de Meriti que mapeou 332 atividades culturais na Baixada Fluminense. E não deu conta de tudo. Mas tem um potencial, né, quando a gente olha para a Baixada como lugar da carência, eu falo, cara, a Baixada é o lugar da potência. Porque esse potencial, né, excluindo os grupos que não se viam como artista ainda, né? Que o Du falou, e também tinha o pessoal do artesanato de Japeri fez parte do curso. E foram convencidos a entrar no curso porque eles achavam que não era para eles. Exatamente isso que o Du falou. Mas existe essa potência cultural, apesar das gestões municipais, e que é lógico que ela vai ser potencializada se a gente consegue criar uma prática, uma política de apoio aos projetos que não seja a política de balcão. É essa que o Dudu fala, né? E aí, você está precisando de quê? Formação. O cara fala assim, formação? Gente, se a gente quisesse um palco, quisesse lá um toma lá da cá, né? Política a gente faz para os amigos, o restante é a lei. Nessa pesquisa que a gente fez do impacto da Covid, e aí, mais uma vez, eu vou bater esse ponto, foi o principal ponto. A gente deu várias opções para o que eles estavam precisando, o que os trabalhadores da cultura estavam precisando. 37% falou em formação, e foi o índice mais alto.
renda direta, ficou em quarto lugar. Ou seja, existe uma necessidade latente. Né? Quando a gente fez esse curso, o que eu fiz? Eu procurei as secretarias municipais de cultura desses municípios, né, que eu falei, de Japeri, Magé, Guapimirim, e falei assim, vocês podem fazer a política que vocês quiserem. A gente quer dar o curso. Vocês chamam esses fazedores, vocês estão com acesso a eles, vocês têm o cadastro deles, avisa para eles, eu vou dar 20 vagas para cada município, uma turma de 60, acabou que eles chora para lá, chora para cá, 123 inscritos, mas é uma demanda que eles abriram durante 4 dias inscrições, 4 dias apenas. Eu vou abrir agora, né, uma segunda turma desse mesmo curso, e eu estou procurando, comecei a conversar com o pessoal de São João de Meriti e o pessoal de Seropédico, e vou ver ainda mais 1 ou 2 municípios para ver se tem demanda, porque eu sei que tem demanda. E eu acho que isso que a Jéssica falou é fundamental, né? E também é fundamental os editais, onde a pessoa como a Jéssica vai ser vista pela pessoa que mora do lado dela, fala assim, cara, a Jéssica vive de cultura, ela vive de arte. Existe essa possibilidade. Esse é um efeito multiplicador do seu projeto, né? De que você não está fadado a viver na caixinha. Pegar lá o seu trem e ter um trabalho precarizado na capital e voltar para sua casa. Que existem outras possibilidades. E tem gente que não tem nem essa outra possibilidade, ela tem isso como necessidade para sobreviver, né? Fazer cultura como sobrevivência. E essa disputa das narrativas sobre a Baixada Fluminense é fundamental, que esses jovens estão fazendo, que essa produção está fazendo, essa produção pulsante está mostrando. E aí eu acho que a Lei Aldir Blanc, ela volta, né? Porque eu acompanho os grupos culturais, desde 2013 eu acompanho uns 50 grupos da Baixada. Com certeza eu percebi a diminuição do entusiasmo de muitos desses fazedores culturais com a crise que veio a partir de 2016, onde muitos deles pararam de fazer sua atividade cultural e voltaram para uma atividade de geração de renda que não tinha nenhum tipo de satisfação. Então, ver os trabalhadores, as trabalhadoras da cultura da Baixada Fluminense sobrevivendo através dos editais, fazendo a sua arte, tem um efeito de demonstração, acho que fundamental. Eu acho que muitos municípios colocaram como uma regra, né, de contrapartida das produções culturais da Lei Aldir Blanc, atividades prioritariamente nas escolas públicas. E isso é fundamental. A gente tem que criar público, né? A gente tem que, e esse público ele tem que olhar e falar assim, cara, é igual a mim, se espelhar não num jogador como o Neymar, né? Mas com um artista como o Dudu, como a Jordana, como a Jéssica, que estão ali no seu cotidiano, que vai na feira, vai na padaria de carne e osso, e que tem a sua vida ligada à sua arte, à sua cultura. Então eu acho que essa fala que a Jéssica, que tem direito, tem. E aí eu acho que esse curso de elaboração de projetos é o 6º que eu vou estar dando nos últimos 6 anos, ou seja, uma média de um curso por ano. Só que um efeito colateral, mais um efeito colateral da pandemia, eu percebi que eu posso dar esse curso de forma remota, mas não assíncrono, né? Quer dizer, gravado, mas sim com essa troca. E aí eu tenho a possibilidade de ter gente de vários lugares da Baixada, porque vocês sabem muito melhor do que eu a dificuldade dessa circulação das pessoas entre os municípios da Baixada Fluminense. Afinal de contas, é aquele movimento pendular, né? Casa, capital. Mas só que hoje você tem uma rede que funciona, cultural, que funciona intermunicípios. E aí você tem algumas formas alternativas de transporte que facilitaram essa circulação, né? Que vai do motoboy ao Uber, né? Que você consegue chegar às 11 horas da noite, sair de um município e ir para voltar para sua casa, coisa que impensável há alguns anos na Baixada Fluminense. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que se organizar
tá junto, né? Eu acho essa ideia do OBAC, né, do observatório, é essa, não é ser uma coisa dos pesquisadores, e sim trazer para essa discussão os gestores, os fazedores culturais, e poder articular com essa coisa fundamental que é a informação. Sem informação a gente não faz política pública, né? De cultura, na política se faz de qualquer jeito. Porque é isso, né? A informação é fundamental para você avançar. Quantos grupos de hip hop tem na Baixada Fluminense? Essa cena é forte mesmo? Ou é caô do tal do Dudu lá de Morro Agudo? Né? Isso aí, hein, Rock? Dudu? Pô, O que você fala sobre Jordana, isso? que isso? Tem isso? Né? Essa cena de... Jordana com rock. Essa Jéssica aí é cantora, pô, qual é, Jéssica? E Mesquita, como é que tá a cena? É isso, é fundamental. Sem isso, com isso, pode ser que você não tenha uma política pública. Sem isso, você não faz política pública. Isso com certeza.